E aí, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Shiryu Mega aqui. E, cara, vocês pediram muito e eu também já tava pra fazer isso há muito tempo. A tier list atualizada dos mechas. Eu fiz aqui algumas mudanças nessa tier list. Não muitas, mas acho que foram mudanças significativas. E também eu quero dar, vamos dizer assim, algumas notas especiais, vamos dizer assim, para alguns mechas que eu acho que são relevantes falar, mas que não teve nenhuma mudança aqui na minha tier propriamente dita, beleza? Mas eles estão ali sujeitos a mudança a qualquer momento. Então curta, compartilha, inscreva no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Link aqui na descrição. Lembrando que essa tier list, acho que número 5, eu acho. Não lembro mais, já me perdi no meio de tanta tier list. Mas assim, é super importante que vocês vejam todas as tier lists. Sabe que eu sempre atualizo ela e tem alguns mechas que eu vou falar aqui que eu já falei antes, então, sabe, às vezes eu não vou repetir o mecha que eu já falei antes, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, nessa tier list aqui eu não vou falar do Doomlight, mas eu já falei dele na minha primeira tier list, tá entendendo? Então, se eu não falar aqui de algum mecha, veja a tier list antiga. Veja da primeira tier list até a atual, beleza? Dito isso, outra coisa também super importante para falar dessa tier list, porque é importante isso ser dito. Essa tier list não é propriamente dito para dizer qual é o melhor mecha em X1 um com o outro, é mais para ou em determinadas situações, mais porque é um jogo Battle Royale, Team Deathmatch, tanto faz, então são muitas nuances que a gente tem que analisar, mas eu fiz essa tier list com base em alguns padrões que eu acho importantes para dizer se o mecha é mais completo ou tem menos pontos fracos que outros, beleza? Então, repetindo aqui, cara, quais são os meus parâmetros para analisar essa tier list? É a durabilidade do mecha, a mobilidade, a questão de dano do mecha, sustain do mecha, tudo isso conta, e também pontos fracos ou pontos fortes que ele tem no seu design. Um exemplo disso que eu já vou começar aqui a tier list, eu vou começar do Pulsar, mas pensei que melhor agora e já vou começar falando do Raven, porque o Raven acho que é um dos mechas mais polêmicos da minha playlist. Na playlist não, na minha tier list. E o Raven, cara, eu gosto muito de frisar isso, que embora ele esteja na categoria D aqui, antes ele estava no E, agora ele subiu pro D. Eu vou explicar o porquê que eu fiz essas mudanças. O Raven é um mecha muito completo. Ele é um dos mechas mais completos que tem no jogo. Ele tem muito dano, ele tem alta mobilidade, ele tem tudo. Ele só não tem muito... como posso dizer assim? Muita resistência. Ele não tem. Beleza? Então é por isso que ele tá aqui. Porque ele acaba... ele acaba sendo muito fraco, sabe? E é muito arriscado fazer muita play com ele. Eu não vou repetir isso, que é uma coisa que eu sempre falo. Mas o Raven, ele, embora seja muito completo, a gente tem que jogar muito bem com ele, porque qualquer erro que você tem com o Raven, você é muito punido, é muito punido. Ele é um dos mechas que é mais punido no jogo por erro. Então é por isso que ele tá no D. Sabe, se você errar a flash, você morre. Se você errar o hook dele, você morre. Então ele é um mecha muito punido. Então é por isso que ele tá aqui. Não é nem propriamente dito pelo HP dele ser baixo, porque é baixo. Mas é mais porque ele é um mecha que, tipo assim, mesmo você masterizando ele, você sendo tipo, o melhor Raven que tem no jogo, qualquer erro que você cometer com ele pode separar, tipo assim, questão de vida ou morte, diferente de outros mechas que quando você erra você não é muito punido. E por que o Raven subiu para o D? Porque o dano da flecha dele concentrada aumentou bastante. Então eu decidi subir ele pro D por causa disso. Porque agora você consegue encaixar mais dano em curto período de tempo. E isso é muito importante pro Raven, porque significa que ele vai conseguir eliminar o cara mais rápido, significa que ele vai precisar se expor menos, significa que ele vai ter mais chance para fugir. Obviamente você ainda vai precisar acertar a flecha, o que acaba sendo um ponto fraco, de certa forma, como eu falei anteriormente, né, que aquele bagulho, se você errar a flecha, você não dá dano nenhum. Então você acaba sendo punido nesse tempo que você está carregando uma flecha para outra. Mas o fato da flecha dele ter aumentado diminui a chance dele se ferrar, vamos dizer assim. Então por isso que ele subiu pro D, porque esse buff dele, embora tenha sido pouco, é muito bom, ainda mais para quem joga muito com Raven.
sabe? É um buff muito relevante, sim. É por isso que ele subiu pro D. E agora falar da Andrômeda, cara. A Andrômeda, ela tava no D e subiu pro C. Esse buff que ela sofreu, esses buffs e nerfs que ela sofreu esse tempo todo, ajudou muito ela, cara, muito. Eu tô jogando com a Andrômeda direto, acho que tem 2 semanas ou 1 semana, não lembro mais, já me perdi. E eu notei que ela tá muito melhor, muito melhor. Esse aumento pouco no fire rate dela e no aumento de flecha que ela consegue carregar no pente deu um boost no ataque dela e no dano que ela consegue dar continuamente em batalha enorme. Ela consegue fazer um estrago muito maior agora em batalha, sabe? Ela consegue ficar mais tempo em batalha, ela consegue causar mais dano, ela consegue distribuir mais de dano. Ela tá muito boa, ela tá muito boa mesmo. A arma secundária dela meio que deu uma caída, né, vamos dizer assim, por causa dos nerfs que sofreu, mas a arma primária dela tá muito boa, tá muito boa. Ela ainda sofre de alguns problemas, né? Como dito nas outras tier lists, que de novo não vou ficar me repetindo, mas isso nela melhorou muito. Eu gravei alguns vídeos, algumas gameplays jogando com ela, eu ainda não botei no canal, mas eu vou botar. Tava jogando com o rapper, tava jogando com outros amigos meus e tal. Salve, manos. E ela melhorou muito mesmo. Eles jogando assim comigo, eles comentaram coisas do tipo também, sabe? Então, ela melhorou bastante. Ela ainda continua com seus pontos fracos, ela ainda é um mecha muito dependente de combustível, é muito dependente também de acertar a lança, de encaixar as coisas certas e principalmente de se posicionar bem em combate. Ela é um mecha que você tem que jogar mais recuado às vezes, pokeando. É um mecha que muitas das vezes você precisa de um time para te dar cover, para você conseguir bater livre. E isso também acaba sendo um problema para ela de certa forma. É por isso que ela tá aqui no C. Porque ela acaba sendo muito frágil, ser dependente de certas coisas, sabe? Se você errar a lança dela ou o dash dela, você acaba também se colocando em algumas coisas muito complicadas. Ela também é uma mecha que é muito dependente de combustível. Então é por isso que ela tá no C. Beleza? Então agora vamos para o pulsar e eu vou voltar fazendo as notas especiais. O pulsar, cara, o pulsar foi direto pro S. Não tem como. O é um mecha muito bom, desde quando ele lançou. Desde quando ele lançou já sofreu vários nerfs, né? Alguns buffs e nerfs também, mas ele continua sendo um mecha muito bom. Muita gente fala, pulsar não tem dano, pulsar é isso e aquilo, mas cara, ele é um mecha muito bom se você já com ele certinho, encaixar o combo, encaixar o tiro. Você dá muito dano. Tanto que ele foi muito nerfado no dano. Mas é um mecha que é muito bom a curta distância, a média distância, a longa distância, porque ele tem muita mobilidade, ele tem fire rate alto, a arma primária dele, tanto no modo canhão quanto no modo normal, dá muito dano, então você consegue impactar muito de perto, muito de longe. Ele tem uma mobilidade incrível, sabe? Ele tem um dashzinho com a 12 que ele consegue encaixar muito dano. Que é complicado acertar esse mecha, cara. É complicado, porque tem muita mobilidade. Às vezes você quer chegar perto dele de Hot Steel ou de Arthur, seja lá qual mecha que for, o Riken. É complicado pegar ele, o cara souber jogar, porque ele tem muita mobilidade, ele vai te dar tiro, ele vai te dar muito dano enquanto foge. E se você tentar ficar de longe, ele vai entrar no modo sniper e vai te comer de tiro. Então ele acaba sendo um mecha muito completo. Ele consegue impactar muito de perto, muito de longe, ele tem muito dano. Ele tem tudo, sabe? A única coisa que ele não tem muito é sustain, mas ele tem muito dano, ele tem muita mobilidade. Ele tem muito sustain. Se você colocar o módulo certo dele, quando você acerta dano, você recupera um pouco de shield. Se você colocar um pouco de life drain nele, você vai recuperar muita vida também, porque ele bate muito toda hora. É um mecha que está sempre em combate dando dano. É insuportável. Se você tentar chegar perto dele, ele vai te dar muito dano enquanto você tenta chegar perto. Se você tentar fugir, ele vai te dar muito dano enquanto foge. Ele é simplesmente um mecha que não para de andar e não para de bater. Então, ele tá na tier tão alta por causa disso. A única coisa que ele, tipo assim, de tudo que eu falei no começo do vídeo, a única coisa que ele não tem é muita durabilidade. Ele é um mecha relativamente fraco, sabe? Ele não tem muita vida, mas ele tem um shield alto, né, para a quantidade de vida que ele tem, quantidade de vida máxima. Ele tem um shield alto e, cara, ele tem muito dano, ele tem muita mobilidade, ele é um mecha muito versátil, sabe? E é um mecha que se dá muito bem em todos os modos de jogo. Tem alguns mechas aqui que, na minha opinião, óbvio,
são melhores em algum modo de jogo do que outros, sabe? Que brilha mais num modo do que o outro. Por exemplo, aqui um exemplo rápido, eu acho, minha opinião, não que o Firefox seja um mecha ruim no Battle Royale, mas no Team Deathmatch eu acho que ele é muito melhor do que no Battle Royale, por exemplo. Porque no Battle Royale o mapa é pequeno, então você consegue impactar muito mais no Team Deathmatch do que do Battle Royale. Porque a luta tá ali muito agarrada, então o Firefox consegue chegar a colar muito rápido do lado de qualquer mecha e dar muito dano. O Michael também. Não que o Michael seja ruim, de novo, no Battle Royale ele é muito bom, mas no Team Deathmatch ele é ridículo. No Team Deathmatch ele é muito forte, pelo mesmo motivo do Firefox. Ele tem muita mobilidade, ele tem muito dano, ele precisa chegar perto do inimigo para encaixar todo o dano, e no Team Deathmatch é fácil chegar perto do inimigo, porque tá todo mundo ali colado, então você consegue explodir alguém de dano e depois sumir. A pessoa explode e fica, ué, o que aconteceu aqui? Tá ligado? Então, o Pulsar, ele é muito bom em todo modo de jogo, porque como ele é muito versátil, ele consegue basicamente se adaptar em qualquer situação. Obviamente, na mão de um bom jogador, mas ele é um mecha muito completo e é por isso que ele tá aqui na Tier S. Agora, as notas especiais que eu falei que eu iria dar. No meio da última tier list para essa, o Caramel foi nerfado, mas ele continua sendo muito bom, muito bom, muito bom. Acho que, sei lá, acho que teria que nerfar muito o Caramelo, o Puma, para ele realmente cair na tier list. Acho que teria, porque nerfam ele, buffam ele, na minha opinião, ele continua sendo muito bom, muito bom. E é por isso que ele tá aqui. O Venturus, ele também sofreu alguns buffs nos cores e ele já era bom, ficou melhor ainda. Vejam o último vídeo que eu tava testando o Core 1 dele. Tá ridículo, tá ridículo. Eu dei muito dano, tá ligado? Outro mecha que eu tenho uma nota especial pra dar é o Boltz. O Boltz ele foi muito nerfado. O dano dele basicamente continua a mesma coisa, mas o dash dele foi muito nerfado. E ele basicamente subiu, ele tava no B. Ele basicamente subiu por lá porque muita coisa da mobilidade dele foi bufada. Então, como muita coisa da mobilidade dele foi bufada, eu vi que tinha alguns pontos fracos dele que melhoraram, então eu subi ele. Mas ele foi muito nerfado, muito nerfado. Então, tipo assim, o próximo nerf que ele sofrer, eu vou botar ele no B de novo. Ele vai voltar pro B. É por isso que eu tô fazendo essa nota aqui especial pra ele. Porque o Boltz continua sendo um mecha muito bom. Ele tá com mais janela de oportunidade pra matar ele, por causa dos nerfs que ele tomou. Mas ele continua sendo um mecha, na minha opinião, tier A. Mas o próximo nerf que ele receber, acho que, sei lá, qualquer nerf que ele receber, eu vou botar ele no B. É isso. O Flamengo é outro que recebeu muito nerf, muito nerf. Ele agora é um mecha que está muito dependente de core. Ele não era tão dependente de core assim, agora ele está muito dependente de core. A arma primária dele foi muito nerfada, mas o core 2 dele foi muito bufado, muito bufado. Então é um mecha que agora ele está bem melhor, funcionando com core e colado. Então é um mecha que ele era um mecha melhorzinho, sabe? Mas desde quando ele lançou ele foi muito nerfado, ele sofreu alguns buffs, mas ele foi muito nerfado. Então eu tô deixando ele aqui no B, e ele é outro mecha, assim como o Boltz, que acho que qualquer outro nerf que ele tomar, eu vou jogar ele no C, porque ele tá muito dependente de você acertar skill, ele tá muito dependente de core, ele tá muito dependente de várias coisas que acontecem dentro do jogo para você tirar um proveito máximo dele, sabe? Quando ele lançou ele não era assim, tanto que quando ele lançou eu tinha posto ele no A, aí depois eu refiz a tier list, botei ele no B, e se ele continuar tendo nerf, eu vou botar ele no C. Beleza? É isso. Outros mechas que também foram muito bufados, que a qualquer momento eles devem subir pro A, é o Arthur. Ele foi muito bufado. A arma secundária dele, né, o dash dele batendo, foi muito bufado. Ele tá conseguindo bater mais rápido. Então você consegue tanto encaixar o combo mais rápido, como você consegue fugir mais rápido na arma secundária. Tá muito bom. O Rick Henry também foi muito bufado. Acho que qualquer outro buff dele, ele sobe, principalmente se for um buff em questão de combustível. Ele sobe muito fácil. E o Sky também foi bastante bufado, cara.
Sky também foi bastante bufado, principalmente contra piloto, beleza? Então é isso, tier listzinha eu acho que rápida, 15 minutos, tô me superando. Para falar mesmo desses mechas que subiram e desceram, que foi basicamente o Raven, Andrômeda e Pulsar. O resto, mais notas especiais, como eu falei, beleza? E lembrando, você está vendo eu tô gravando esse vídeo aqui dia 25. Essa semana ainda vai lançar um mecha novo, então quando ele lançar eu vou testar ele, eu vou jogar com ele, eu vou tirar minhas conclusões com ele, vou testar várias coisas. Aí depois disso, aí eu vou montar a tier list, atualizar a tier list. Até lá outros mechas devem ser bufados e nerfados, então essas coisas devem mudar. Alguns mechas devem subir, alguns mechas devem descer, vamos ver, beleza? Então ó, beijos, se cuidem, até o próximo vídeo. E lembrando, qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa assim, deixa nos comentários que a gente baixa uma ideia. E de novo, vejam os outros vídeos de tier list, principalmente se você não viu nenhum, se você é novo aqui no canal, porque você só vai entender realmente essa tier list se você tiver visto pelo menos a primeira tier list. Então vejam a primeira tier list, que é a tier list que eu considero a mais importante para você entender como que eu penso, para entender como que eu montei essa tier list, beleza? Então, se cuidem, até o próximo vídeo.